Vamos falar Cara, dessa esse imagem aqui, processo é o cara. mais direto, talvez, viu? É o mais Então. direto. Então é da hora mostrar Sim. 3 processos diferentes, né? 3 formas de pensar, porque a escala do projeto muda também, né? Não são todas imagens completamente épicas que o Mike vai pintar no dia a dia, né? Vai ter imagens mais simples. Sim. Apesar da complexidade dessa, é uma imagem mais simples, né? Sim, com certeza. Essa daí foi pro Marvel Snap, e aí eles tinham me chamado. Eu nunca fiz coisas pro Marvel Snap, assim. Eles tinham me chamado pra pintar dragões, porque eles sabiam que eu gostava de pintar dragões e queriam alguém que pintasse dragões. Então era uma coisa de. Eu fiz alguns dragões, esse é um deles. E eles Maneiro. deixaram totalmente eu fazendo o estilo que eu quisesse. Na verdade, eles pediram pra eu fazer no meu estilo. Não tinha uma guideline de tem que seguir essa estética, tem que ser assim. Nem o personagem. O personagem, eles deram uma referência lá de um dragão vermelho, mas falaram, pode mudar o que você quiser. Caraca. E aí eu falei, tá bom. É porque é meio que uma artist rendition do personagem. É tipo uma versão Ah, sim, do sim. Mike desse dragão, entendeu? Isso é bem E legal, aí né? Esse cliente, ele dá é bastante muito liberdade, legal. pelo que eu já ouvi falar, né? De, tipo, pedir o estilo. Tem artista que faz aquarela no mesmo jogo que o Mike tá fazendo dessa arte aqui. Isso. Exato, exatamente. Então, tem, claro, não é todo mundo, né, que vai fazer esse tipo de arte. Tem as artes mais com estética mais parecida e tal, mas ou com uma coisa mais quadrinhos ali e tal. Mas nesse caso eles deixaram fazer qualquer coisa. E aí eu fui bem soltão mesmo. Nesse caso aí, essa thumbnail ela é toda feita com aquele brush sem opacidade. Então nada tem opacidade aí, nada é tipo, ela é totalmente feita com aquele pincel. A única opacidade que tem é da layer, né? Tipo, tem um Sim. layer de linha mais que eu deixei numa opacidade mais baixa por baixo e um layer por cima pintando direto assim. E é um brush que isso de sem opacidade é que você não tem controle de pressão, né? É isso que eu quero dizer. Então ele é 100% ou zero, né? Então ou você pressiona e sai um risco, ou você não pressiona. E Exato. aí é totalmente aquilo que eu tava falando antes, né? Que nem eu pintei o fundo daquela outra arte do Hellclock. É esse mesmo processo, é um brushzinho que eu tava usando bastante na aula e nas demonstrações. Se vocês verem lá no curso tem thumbnail que eu fiz direto com esse pincel também lá, no curso de fundamentos gravado, né? E aí, nesse caso, eu queria testar isso. E eles. Essa arte saiu bem tranquila até, né? Esse thumbnail. Eu, tipo, botei uma música ali meio épica, meio Senhor dos Anéis ali, e fui tentando representar um dragão como se fosse uma escultura mesmo. Nesse caso aí eu pensei, o que seria uma escultura da hora desse dragão, né? E para ter assim ele em cima da pedra, só que de um jeito que não daria para se ele equilibrar numa escultura, né? Que fosse um negócio bem mais dramático, bem mais dinâmico, que não aconteceria provavelmente numa escultura, né? Maneiro. E, e aí eu posicionei ele nesse caso aí, meio que vindo para frente um pouco mesmo, com as asas abertas ali, imaginando realmente uma miniatura ali, tá ligado? Bem da hora. E esse pincel aqui, galera, é aquele pincel que eu falo pra vocês não utilizarem na thumbnail, lembra? Então, é esse exato pincel que o Mike tá usando aqui. Porque tudo que a gente fala sempre vai ter a... Gente, sempre... Não é nada é regra, né? Sempre vai ter o jeito que você pode fazer, né? Só que é muito... Eu acho que esse pincel... Eu falo pra galera não usar, porque ele pune muito, cara. Ele é muito maldito, tá ligado? Ele pune. Então, se você estiver começando ou tiver com dificuldade de fazer uma thumbnail que flui... Gente, pelo amor de Deus, não usa esse pincel, tá? De verdade, assim, não usa. Não usa. Não, você não é o Ou Mike. usa e prova o Marco o contrário. Ou prova que eu tô errado. Pode ser também. Eu adoraria que vocês mas é muito difícil. Não, de verdade, tipo, eu tô falando isso só pra explicar pra galera o nível de dificuldade que é usar esse tipo de pincel bem assim, sabe, solto, porque é difícil, pra mim é isso. É difícil a galera entrar na mentalidade de desenho solto com esse pincel, porque geralmente é um pincel usado pra arte Você quer final, tá ligado? acertar, né? É, Sim. Você quer acertar o shape já e tal, mas não pode. Nessa aí você tem que ser impreciso. É jazz, né? É tipo improviso, é tipo a pedra é sim. mais ou menos aqui, com o rabisco aqui, e aí a cauda vem, faz mais ou menos essa curva, tem uns spike aqui mais ou menos. É meio rápido, né? É meio rápido e improvisado ali. Você estar pensando muito mais na pose dele do que na técnica, né? Eu Uhum. gosto muito desse pincel para fazer as coisas, justamente porque eu não tô
hesitando na decisão. Eu tô tomando a decisão direto e só indo ali pra frente, né? Pra frente. Se você der um zoom ali, né, na pedra, na perna dele e tal, você vê que realmente é uma indicação ali mais do formato da coisa, com uma. Não é uma line art exatamente ali, mas é mais ou menos uma line art, junto com uma sombra, é bem diretão, assim, né? Sim. Porque a galera que usa, que eu reclamo, assim, é geralmente porque faz isso. Tenta fazer o contorno ao invés de pensar na estrutura, no desenho. Se você for ver o desenho que tá por baixo aqui, é 100% estrutura, né, galera? Então, se for usar, tentar soltar, né, deixar soltinho, assim, é uma boa, tá? Sim. E aí, eles já aprovaram, já curtiram, assim. Você mandou uma só? Tem algumas. Só uma. Que beleza, hein? E aqui é a imagem final. Mas assim, né? Eu só mandei uma mesmo. E eles curtiram. E essa é a imagem final aqui já ou não? Não, não é. Esse é o color. Então, a partir do momento que eles aprovaram aquela lá, eu comecei a pintar por cima, botando camadas de cor mesmo, né? Modo color, né? Modo cor. E pintando com o mesmo pincel também. Acho que nessa aí eu devo ter usado uma etapa do outro pincel mais com soft em alguns lugares. Dá pra ver aqui as manchinhas. Tipo isso, essas manchinhas aí. Mas muito também é com o mesmo pincel, cara, que eu tava lá na outra etapa, só fazendo a blocagem mesmo da iluminação. Então, nesse caso aí, é uma questão de respeitar o que eu tinha feito no thumbnail e tentar já fazer um preview da arte final mesmo, o mais preciso possível, rápido, né? Então é também uma questão de um dia. Tipo, pegar a thumbnail e no final de manhã e no final do dia ela já tá assim e mandar para o cliente. E aí o cliente consegue ver tudo, né? Ele consegue ver meio que o final aí já. Às vezes, até isso aí funcionaria como final para um card game, às vezes, cara. Com certeza. Não faz muita diferença, não. É mais por diversão que você vai renderizar. Que você quer postar depois, né? Fazer aqueles close bonitinho, né? Sim, é gostoso também, cara, pintar o detalhe ali depois, né? Sim. Mas aí a ideia é muito respeitar a iluminação. Então lembra da questão que eu falei da escultura, né? Tratar como uma escultura. Então é iluminar essa escultura e pintar essa escultura. Essa etapa é justamente isso, é pintar a escultura e iluminar ela de um jeito legal. E a iluminação é bem simples, é só uma luz de baixo e acabou. É só a luz de baixo vindo de um fogo, alguma coisa assim, e acabou. Não tem duas fontes de luz, não tem nada. É só uma fonte de luz mesmo, direto vindo de baixo, iluminando esse dragão do mal ali, com os olhinhos brilhando e tal, mas é a iluminação mais simples possível. Uma luz totalmente de baixo, tá ligado? Sim. Desculpa interromper esse vídeo, mas eu só queria te lembrar de que todos os membros lá do nosso canal principal têm acesso a um cupom de desconto para todos os conteúdos gravados do Mike lá na ICS Play. Os links estão todos aqui na descrição. Ficou lindo, cara. Você não fez redesenho, né? Só em algumas partezinhas, né? Porque eu vejo aqui a pata, por exemplo, é a mesma que você pintou por cima, né? Com um soft brush aqui para colorir. Depois colocou um pouquinho de luz para indicar. Mas a mão você meio que redesenhou, né? Tipo, partes da mão aqui você fez um outline diferente, né? Pintando, reforçando a silhueta. Uhum. Mas essencialmente você não fez aquilo de, tipo, opacidade, linha nova. Só seguiu por cima do thumb mesmo, né? Acho que nessa aí, porque eu não queria uma coisa tão presa, né? Ou tão rígida, que nem algumas outras que eu já fiz, eu queria que tivesse um aspecto mesmo de como eu falei pra você em outras ocasiões, assim, tipo o Soraya pintando meio direto, tá ligado? Sim. E não precisa descrever a mão exatamente como ela vai ser, é só uma impressão do que ela precisa parecer, né? Então, não precisa muito, então eu fui direto nisso. E tem até uns rabiscos que umas partes são line art um pouco e outras partes são bem mais pintura, uma coisa se mistura muito com a outra, cara. Nesse caso aí, é uma estruturação com uma mistura dos dois, assim, uma mistura de line art com pintura direta, né? E
só tentando seguir a iluminação mesmo. O mais importante é isso, é a principal mesmo, é a questão da iluminação. Você ter a noção de onde a luz está vindo e do volume que você está fazendo. É uma escultura 100%, assim, Sim. essa hora. Até porque a composição dessa, ela é uma composição muito menos de história, né, que as outras, ou do Hellclock, de ação, e muito mais uma composição de é, pose só. É como se Maneira. fosse um photoshoot desse dragão. Tá ligado? É Tadinho do tipo, fotógrafo, né? faz uma pose legal. É totalmente fotógrafo mesmo, tá ligado? Aham. Muito foda. E aí a gente tem aqui o render final. É. Essa eu acho que tá bem grandona também. Ai, calma que, Aquela calma outra que a gente lá. vai apreciar, calma. Não vou dar aquele zoomzinho safado de cliente, não. Eu vou fazer com calma. Vamos apreciar, galera. Juntos. Vem comigo, dá a mão. Calma. Calma. Segura. Sobe a música, sobe a música. Imagina aqui o jazz, galera. É o Senhor dos Anéis Jazz. Nossa, ficou muito louco. Eu não tinha reparado nessa luz azul da boca dele vindo pro violeta, cara. Bem neon, né? Cara, Muito essa louco. transição foi feita puramente no Lab Sliders e Flat Brush, cara. Tipo, Flat Brush e Lab Sliders só esfriandinho ali. Aí, galera. Tá aí o segredo. Tem um vídeo recentemente falando sobre o Lab Slider que entrou agora no Clip Studio, Mike. Você já pode testar o Clip Studio, que agora temos Lab Slider. Temos, né? Como se eu tivesse participado disso. Mas tá lá no Clip Studio. Tô testando, mano. Maneiro. Maneiro. Da hora? Tá Pô, Clip funcionando bem. Studio, fica aí o convite pra vocês me convidarem, então, o convite pra ser convidado pra usar aí. Ó, fazer um Não, eu collab, gostaria. hein? Pô, o Lab Sliderzão aí é minha ferramenta mais utilizada, cara, do outro programa. Já nem falo mais Photoshop, do outro programa. Ó o brilhinho aqui, galera. Ó a resolução do brilhinho. Dá licença, ó. Ó o tamanho desse brilhinho. Consegui. Pô, cara, ficou muito legal. E aí eu posso fazer um discursinho aqui rápido, Mike? Um Marcout? Claro, mano. Posso? Tô Claro, inspirado claro. aqui. Você me inspirou. Eu falei que eu tava com sono pro Mike antes da live e eu falei, mano, você vai ter que me animar, porque tá difícil hoje. Tamo animado. Marcout. Porque eu tô vendo muitos comentários falando, não sei o que lá, né? Nossa, o cara é especial, não sei o que, né? Da hora. Da hora. Mas não entra nessa de achar que o Mike é completamente diferenciado, como se ele tivesse nascido diferente. Não é assim, tá, pessoal? Por trás de uma pintura dessa aqui, meus amigos, tem milhares de outras pinturas que vocês provavelmente não viram, não conhecem, não sabem do struggle que foi pra produzir, tá ligado? Tem muita caminhada, tem muito chão. Então não desanimem, de verdade. Tipo, não entra nessas piras de achar que tem talento, tem dom. Não é isso. É muito chão mesmo, velho. Muito chão. Muito card game foi. O Mike fez muita arte pra card game. Centenas, provavelmente, tá ligado? Sem Com contar a certeza. questão de direção. Soma todos os anos aí, põe várias pinturas em todos esses anos que passaram. É muito trabalho, galera. É muito trampo. Não é nada de especial no sentido de anormal, não. É muito. É o que a gente espera de uma pessoa que trabalhou muito, que já desenhou muito, que já pintou várias imagens. É só a matemática funcionando, tá ligado? É o que você espera dessa equação. Se você trabalha muito, estuda muito, né? Tipo, faz um trabalho com carinho, dedicação, assim, você consegue chegar em resultados muito legais, né? Então, é porque esse discurso de começar a parecer que é especial demais, não me desce mais tanto, assim, sabe? Porque é meio publicidade pra vender as coisas mais caras. E não é assim, velho. Não precisa ser assim. É só o resultado de uma equação simples, né? Que tem muitos fatores ali, óbvio, né? Que são levados em consideração, mas é muito trampo mesmo, velho. Muito trabalho. E é isso aí. Como eu tava falando antes lá na questão do curso também, né? Tipo, as coisas, os fundamentos ali, as coisas de iluminação, organização de valores, cor, composição e tal, meio que é isso, cara. Só que aplicado certinho, com calma e tal. Às vezes dá mais certo, às vezes dá mais errado, mas, pô, é, com certeza é muito dessa questão de saber como iluminar um objeto, saber diferenciar materiais, agrupar valores, ter a questão dos edges também, de como os contrastes de valor afetam os contrastes de borda, né, ou de edges da imagem ali. Enfim, é muito do que tá lá no curso, muito do que eu falo sempre, trocando ideia com as pessoas também, dando feedback e tal, e observando artes desses artistas clássicos que eu gosto muito, Soró e tal.
Sim. que, enfim, é muito disso mesmo, cara. Não tem muito algo secreto. Até vendo o processo, acho que dá pra perceber isso, né? Não tem muito uma coisa secreta, Então. absurdamente, assim. É realmente só a solidez, tentar buscar uma solidez, né? No fundamento ali. E se inspirar também, né? Talvez a coisa mais secreta ali seja você direcionar esses fundamentos para alguma coisa ali mesmo, sabe? Tipo, pensar numa pose que seja legal, numa cena que você queira desenhar. Enfim, tem realmente talvez essa única parte ali que talvez seja o maior ponto, que é você casar esses fundamentos na prática ali mesmo, de uma intenção de alguma coisa que você queira, e não só estudar eles por estudar eles isoladamente ali, né? Sim, sim. E uma coisa que eu percebi, né, acho que ficou bem claro também nessa live, é como você não, pelo menos nesses exemplos aqui, e pelo que você falou, não distingue cliente, tá ligado? Tipo, você vai tratar com o mesmo carinho uma imagem que é simples, teoricamente, que é só um dragão, vai tratar com o mesmo carinho de uma grande splash art, de uma key art enorme, ou de um trabalho que você tá fazendo na direção. O carinho, o esmero, né, galera, que a gente fala, assim, que brinca, vai ser o mesmo, né? Porque tem que... Como isso vai aparecer para as outras pessoas, né? As pessoas vão consumir esse tipo de conteúdo também. É super da hora e isso mostra profissionalismo também, né? Que é super importante na hora de você estar fazendo essas artes, né? Até esse profissionalismo na hora de você pensar suas próprias artes para portfólio também, eu acho que é super relevante, sabe? De, tipo, não tratar com desdém uma arte só porque é só um estudo aqui, ou é só, é uma arte que eu vou fazer aí, só... Não, faz com carinho, tá ligado? Gasta o seu tempo de uma forma... Porque o seu tempo é precioso, gasta ele de uma forma... É como se você valorizasse mesmo, né? Isso eu acho que dá pra ver muito esse carinho empregado em todas as artes, né? Cara, eu tento bastante, mano. Essa questão de se eu me propus a fazer a arte, eu vou tentar fazer a melhor arte que eu consigo com aquele tempo e tal. Sim. Mesmo que quando eu faço a conta ali, se eu fizer a conta, às vezes vale menos a pena do que outro cliente, ou um cliente vale mais a pena que o outro e tal. No fim, a gente está atendendo a uma demanda, às vezes, ali de alguém, ou tá servindo, né? Tipo, eu gosto de pensar que eu não sou melhor que alguém que está servindo alguém num restaurante, ou tá prestando um serviço de realmente estar servindo uma arte para alguém ali. Então, pô, às vezes. É simples isso, né? Meio besta, mas é aquela questão de, tipo, falar bom dia, tratar bem a pessoa que tá vindo no seu restaurante comprar alguma coisa de você, fazer uma arte legal, independente do que aquela pessoa pedir pra você fazer ali, sabe? Uhum. E as pessoas voltam, tá ligado? Os clientes voltam, né? Eu trato eles dessa forma, eu me inspiro bastante nisso. Até da minha família, do meu avô também, que teve o bar e tratou sempre todo mundo muito bem, assim, tal. Isso reflete, eu tento fazer isso refletir no meu trabalho, porque no fim eu não me sinto necessariamente especial ou diferente e tal. Eu me sinto sortudo, talvez, de poder estar fazendo isso, É. assim, mas no fim eu estou prestando um serviço para alguém, eu estou fazendo uma arte, então eu tento fazer o melhor, assim, o que eu queira fazer de uma forma legal, assim, tá ligado? Sim, porque é muito da hora, né, cara? É um privilégio muito foda, né? Poder viver falando de arte, desenhando e pintando. Nossa, É absurdo. demais, né, cara? É E demais. É demais. você falou um negócio super legal, né, também. Essa questão da diversão, né? De, pô, lembrar, né, por que a gente tá pintando, por que a gente gosta de fazer essas coisas. É super, super especial mesmo, né? E Sim. sabe o que é divertido também? E sabe onde você pode encontrar um segredo mesmo pra aprender a pintar? Tô brincando, não existe isso, tá, galera? Presta atenção. Ficou empolgado pra desenhar, pra pintar? Vai pintar, galera. Vai estudar. Aproveita aí o momento que vocês têm. Dá o devido valor ao seu tempo, sabe? Tipo, de verdade. É uma coisa que eu tento bater muito na tecla de valoriza o teu tempo, cara. Faz as coisas do jeito da hora, assim. E é isso. E agora, acho que seria só legal, a gente já vai encerrar, pessoal, mas antes só, se vocês tiverem perguntas a respeito do curso, dessas demonstrações, ou do workshop de ilustração para jogos mobile, se vocês tiverem algumas perguntas específicas a respeito disso, seria muito legal pra gente, antes da gente finalizar a live, pode ser? Então bora, galera. Mandem aí no chat. Enquanto a galera vai digitando, eu vou pegar uma pergunta aqui, ó, que é do Carvalho. Pinturas mais soltas e processos mais diretos, assim,
pra card game é mais viável ou só pra artistas mais veteranos como o Mike? Eu diria que é mais para artistas mais veteranos mesmo. Tipo, é muito raro você ter clientes que eles vão realmente deixar totalmente livre, totalmente solto assim. Então é mais para artistas mais veteranos. Mas você não se torna um artista desse sem fazer isso antes. Entende? Então, tipo, você também tem que demonstrar essas coisas para eventualmente chegar nesse nível, tá ligado? Da mesma forma que eu consegui fazer isso, é porque eles viram isso no meu portfólio também. Então, quase que um paradoxo, assim, né? Tipo, a sua pergunta já me demonstra um pouco dessa mentalidade, que é tipo, almejar só no que as pessoas já fazem ou tentar o que algumas pessoas conseguem fazer. Tem uma validade de você almejar no que as pessoas já fazem, mas se todo mundo almejasse só no que as pessoas já fazem, não teria esses artistas diferenciados, né? Então, eu diria pra você que é um pouco paradoxal, assim, tá ligado? Se você almejar muito o que todo mundo faz e um estilo já feito, também acaba perdendo o que é especial do artista, né? Muitas vezes. Então, esses artistas diferenciados, assim, ou que eles chamam pra fazer esses projetos, surgem justamente das pessoas que tentam fazer coisas diferentes também, tá ligado? Então, é meio difícil de dizer. Tenta os dois, se você conseguir. Tenta fazer algumas coisas num padrão bom, mas também ter um temperinho, né? Exato, mano. É difícil manter, mas tem que tentar, né? Sim. Se conseguir combar os dois, né? Sim. O Ale perguntou assim, Mike, o curso de produção tem previsão de voltar ou ganhar de alguma forma uma versão gravada? Cara, não temos, não. A gente está focando muito mais no de fundamentos, porque tem uma lista gigantesca, né, de pessoas que queria participar e tal. Então a gente está focando muito mais nele. Esse de produção seria um pouco mais a longo prazo mesmo, até porque ele tem que ter turmas bem menores e eu acho que turma gravada não rola muito assim nele. Eu teria que repensar mesmo, sabe? A estrutura para ser alguma coisa mais gravada, se for o caso. Mas eu acho que não. No momento é só essas paradas mesmo. De produção precisa de muito acompanhamento, né? Não tem jeito. Precisa, exatamente. Tem uma mensagem aqui do Arnaldo. Ele mandou assim, ó, Marco, tem 2 trampos do Mike no bundle do Brasil do Dota, do The International desse ano. Aquele Brewmaster lindaço e mais uma. Você tava sabendo dessa? Você não me informou disso? Tava sabendo, ainda bem, né? Eu não sei, eu fiquei assustado com essa mensagem. Eu até fiquei desnorteado aqui, cara. Você não me contou? Eu fiz essas... Foi o que aconteceu agora, assim, essa semana, cara. Que maneiro. Tipo, tem a narração brasileira do Dota. Você tá narrando? Tô participando jogando. Eles têm um bundle lá de itens, né? E aí, dentre os itens, eles pediram e tal. A gente conversou pra ter 2 artes minhas, que eu fiz há um tempão atrás também. Então tem uma arte do Brewmaster e uma arte do Magnus, né? Usando o Reverse Polarity lá. Aquela antigaça? Aquela antigaça, What? A gente conversou e tal, e tá lá. Dá pra ter ela como loading screen no Dota. Muito legal. Que foda. E a do Brewmaster é aquela que você fez no curso? Que você iniciou no curso? Caraca, que legal, mano. Nossa, que legal. Muito massa. Quem sabe isso não passa, se a Valve estiver ouvindo aí, mas loading screen oficial... Já pensou, velho? Muito da hora. Bom, essa é oficial, né? Não tem... É oficial, É oficial, cara. É que ela não foi feita com esse intuito, mas ela é. Nossa, que legal. Finalmente virando, né, cara... Porque essas artes, pra quem não sabe do que a gente tá falando, essa arte do Reverse Polarity, é isso? Ela é uma arte muito velha, mano. Tipo assim, quando ninguém fazia arte, sabe? Tipo, pouquíssimas pessoas faziam arte de Dota, o Mike tava lá fazendo fanart e a galera achava que era até oficial, assim, sabe? Tipo, virou meio... A galera adotou essas artes, né? É uma coisa meio clássica, assim, muito da hora, velho. Tem como mostrar? Ah, mano, para de me dar trabalho. Vou pegar aqui. Magnus. Tem como? Não sei onde ela tá. Ah, tá na internet. Com certeza esses sites de wallpaper russo, que você clica e baixa um exe e já vem um Trojan Horse.
Ah, beleza, Calma pode aí. entrar nesses aí. Pra quem nunca viu, Essa mesmo. nossa, mano, Ela tem 11 anos. essa arte é muito antiga, velho. Tá até o meu Tumblr ali linkado, que nem deve ter mais, acho. Nossa, o meu Tumblr virou outra coisa, velho. Alguém pegou as paradinhas e postou. Deixa quieto. 11 ou 12 anos, acho, nesse aí. Mas eu acho que uns 11. Cara, é muito legal. Isso aqui é muito clássico, velho. É, Aquele nossa, é muito tempo atrás. contrastaço, né? É. Clássico. Isso é antes de Ross Train Essa foi- inventar o Color Dodge. É, e quando ele inventou o Color Dodge, você já tava fazendo isso aqui no Lab Slider, né? Não, mentira. Tava usando o Lab, eu acho. Muito legal, cara. Pergunta, Mike, tem algum material de estudo que você usou ou que recomenda que incentive mais essa mescla de linha com mancha no processo? Eu gosto muito disso. Pô, eu acho que não tem nenhum material específico disso, não, cara. É, eu fiz isso muito mais na. Foi uma coisa muito orgânica, assim. Tipo, porque eu não me identifico muito como um artista de line art, um artista de. Um desenhista mesmo, tanto. Eu desenho e tal, eu gosto, mas eu acho que eu me sinto mais pintor, assim. Se fosse realmente diferenciar essas coisas e tal, eu me sinto mais pintor, assim. Então, foi mais uma adaptação a eu fazer line art do jeito que fosse bom pra mim. Talvez uma coisa que seja legal é você ver esses pintores como eles desenhavam, pegar tipo desenhos do Zorn, por exemplo, essas coisas, Uhum. já dá uma ideia um pouco do que pode ser interessante, tá ligado? Para Sim. você estudar e ir atrás, que é como você desenhar como se você estivesse riscando as pinceladas, por exemplo, tá ligado? É meio que isso, assim. Deixar uns lost edges, né, também, tipo, deixar partes não resolvidas de propósito na line art. Eu não sou aquele artista que vai fazer aquela line artzinha bem limpinha, né, e contornada e tal. Ó, esses aí, esses desenhos de Sorolla, esse tipo de coisa, assim, esse tipo de desenho. Não é um material exatamente de ensinando você a fazer, mas é esse tipo de ideia aí, tá ligado? Pensamento, né? Exatamente. É, Fica shout aí os riscos pro, ali. pro Luiz Celestino, né? Que ele fez esse vídeo mostrando esse livro sensacional do Sorolla, cara. É lindíssimo. E você vê muito disso como é que tá falando, assim. Acho que vale a pena vocês assistirem Exato. depois esse vídeo. Uhum. Mestre demais. Né? É bem diferente do que a gente reconhece por Sorolla, né? Tipo, pintor. O desenho de pintor é muito diferente, galera. É bem legal. É isso Enfim. aí, exatamente esse tipo de coisa aí. Que você vê que não é exatamente uma linha de contorno, é meio que uma mistura, né? É uma estrutura de alguma coisa. Você vê que tem estrutura, mas é uma estrutura que às vezes é gestual, às vezes é um rabisco marcando um bloco ali de sombra, né? Sim, Mistura gesto, sombra, volume, várias coisas, né? sim. Muito legal. Eu quando vejo artistas usando essa técnica, geralmente são artistas bem mais experientes, que já fizeram muito dos dois, assim, sabe? Daí consegue mesclar, mas é um pensamento de pintura clássica mesmo, né, também. Esse foi um corte que está disponível na íntegra lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o link aqui para você poder conhecer e embaixo eu vou deixar um link de um outro vídeo que talvez você possa se interessar. Não se esqueça de conhecer a nossa área de membros lá no nosso canal principal que financia esse projeto aqui no YouTube. E você pode conhecer todos os benefícios no site alaprimes.com.br. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.